seja muito bem-vindo e bem-vinda em nosso culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Trago a palavra bíblica, que é lema nesta nova semana, encontra-se em João capítulo 20, versículo 29, que diz: Jesus disse para Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Tomé foi um discípulo, como bem sabemos, que precisou ver para crer que Jesus havia ressuscitado. Mas abençoados somos, mesmo não vendo, e ainda assim podermos crer, confiar nesse Jesus Cristo que veio a este mundo, morreu, como lembramos na semana passada, mas ressuscitou. E assim também é a nossa esperança. Que nós também sejamos felizes, porque podemos crer nesse Deus amoroso e bondoso, esse Deus que também traz a sua palavra nesse dia novamente, para que aprendamos mais, para que voltemos a Ele, para que saibamos por onde devemos trilhar. Quero te convidar para um momento de oração. Querido Deus, te agradecemos por este culto, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque podemos crer e confiar em Ti. Que Tu possas nos dar orientação com a Tua palavra e falar aquilo que cada um de nós precisa ouvir. Oramos e agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Convido para você ouvir um hino agora e também logo mais a história bíblica das crianças. E hoje venho aqui contar uma história para vocês que está escrito lá em João 20. Tomé duvida de Jesus. Pois é, crianças, vocês já viram aquele ditado que se diz assim: eu sou que nem Tomé, só acredito vendo. No final daquele domingo, à noitezinha, os discípulos de Jesus estavam numa sala de portas trancadas. Eles estavam naquela sala trancada com medo daqueles líderes judeus. Então, eles estavam todos ali conversando e de repente apareceu Jesus. E Jesus chegou e disse: "A paz do Senhor esteja conosco."
E eles ficaram todos muito faceiros quando viram Jesus. Mas tinha um discípulo chamado Tomé. Ele não estava junto com eles. Então eles contaram para ele: Tomé, nós vimos o Senhor Jesus. Tomé falou: eu não acredito, eu só acredito vendo. Não, mas Jesus mostrou para nós, mostrou as suas mãos, as suas marcas na mão, tudo. Mas mesmo assim, só eu vendo eu vou acreditar. Tomé falou. Então, eles estavam de novo, tudo ali naquela sala, com aquela porta trancada. Então, Jesus apareceu para Tomé e disse: Tomé, venha e veja minhas mãos. Então, Tomé olhou as marcas que tinha na mão de Jesus e disse: Senhor, meu Deus. Jesus respondeu para Tomé: Tomé, você só acreditou só porque você viu? Jesus disse: Tomé, feliz é aquele que sem ver crê. Pois é, crianças, muitas vezes nós agimos como Tomé, não é verdade? Nas crianças, o vento nós também não vimos, só sentimos. O ar que respiramos também nós não vimos, nós só sentimos, nós precisamos disso. Assim também é. Jesus a gente não vê, mas a gente pode sentir Ele no nosso coração. Basta nós crermos na palavra de Jesus, conversar com Ele, orar com Ele, que Ele entra no nosso coração. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Mas crianças, essa história não para por aí. Domingo que vem ela continua. Um forte abraço e uma abençoada semana para vocês todos. Alegres os apóstolos contaram a Tomé: Jesus esteve aqui, Jesus esteve aqui. Tomé, desconfiado, respondeu: não acredito porque eu não vi. Tomé, desconfiado, respondeu: não acredito porque eu não vi. Um dia estavam todos reunidos. Então no meio deles Jesus apareceu E disse a Tomé: põe teu dedo nesta chaga. Foi assim que Tomé acreditou. Alegres os apóstolos rodearam a Jesus. Jesus estava ali, Jesus estava ali. Sou muito mais feliz do que Tomé. Eu nada vi, é grande a minha fé. Sou muito mais feliz do que Tomé. Eu nada vi, é grande a minha fé. Eu nada vi, é grande a minha fé. Eu nada vi, é grande a minha fé. Eu nada. Nosso texto bíblico de hoje encontra-se bem ao final da segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 11 a 13, que eu leio para vocês. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas nós.
Quantas vezes nós já ouvimos essa saudação em nossa vida? Quantas vezes talvez já tenhamos nos despedido com estas palavras? São as palavras finais da segunda carta de Paulo, lá para sua comunidade em Corinto. Uma carta onde Paulo precisou falar sobre vários assuntos difíceis, orientar sobre desentendimentos, confusões que se estabeleceram nessa comunidade. Paulo teve que usar palavras duras para chamar a comunidade de volta para o caminho da fé. Assuntos como a defesa da autoridade de Paulo em anunciar o evangelho, que foi questionada. A isso o apóstolo chama a conversão, falando da necessidade de agir segundo o evangelho. Chama a comunidade à generosidade, que segundo Paulo, mesmo com muitos recursos financeiros, as suas doações eram pequenas, eram mínimas. Fala também da fragilidade da fé diante das tentações do mundo e dos sofrimentos que enfrentamos quando assumimos caminhar com Jesus Cristo. As palavras de 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 13, que eu li há pouco, nos convidam para refletirmos sobre a fé no Trino Deus e as manifestações da fé na vida em comunidade. Já tem um tempo que nós fomos impossibilitados de desfrutar da comunhão que tínhamos com irmãos e irmãs. Com a pandemia, os cultos e demais atividades presenciais foram interrompidas. Temos a possibilidade de conversar e de também ter este culto online, porém, a comunhão fica fragilizada. Coisas que por vezes eram tão costumeiras e até se tornavam banais, agora nos dão saudades. Estar próximo de pessoas, dar um abraço, poder conversar de perto, se reunir presencialmente, como isso nos faz falta. Quem sabe até sejam situações que precisamos confessar diante de Deus. Pois quantas oportunidades nós tivemos de nos encontrar e não aproveitamos. Quantas atividades da igreja deixamos de participar, por vezes até por motivos fúteis, pequenos e egoístas. Quantas situações nós não valorizamos. E agora elas nos fazem falta. Agora nós nos damos conta do quanto nós precisamos dessa comunhão, o quanto nós precisamos de irmãos e irmãs na fé junto conosco. Seria um exercício muito bom ler toda a carta de 2 Coríntios e ouvir o que ela tem a nos dizer sobre a nossa situação atual. Os dois assuntos principais são a convicção de seguir o caminho do reino de Deus e a generosidade. Depois de Paulo chamar a atenção aos coríntios sobre esses assuntos que fervilhavam entre eles, o apóstolo então se despede. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede aperfeiçoados, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. Observemos que os verbos estão no passivo, ou seja, o apóstolo tem plena consciência que os coríntios precisam de uma
intervenção para conseguirem assumir no dia a dia a sua vivência de fé. Nesse caso, precisam da ação do Espírito Santo de Deus, que derrama os seus dons sobre a sua comunidade. Só é preciso aceitar essa verdade e buscar o aperfeiçoamento pela palavra, oração e comunhão. Consolai-vos significa ajudar uns aos outros, ter o mesmo pensar, ser do mesmo parecer. Não significa que nós temos que ser tal qual robôs, saindo de uma fábrica, pensando e agindo tudo igualzinho, tudo da mesma forma. O que Paulo quer dizer é que a diversidade entre nós, nossos tantos dons, estejam e sejam direcionados para o mesmo foco, para o mesmo objetivo, tenham o mesmo alvo, que é o reino de Deus. E somente isso, nada além disso. Todas as nossas atividades, todas as nossas atitudes devem ser guiadas, pautadas por esse objetivo, esse alvo, a vivência do reino de Deus, em misericórdia, em perdão, em paz, em graça, em amor. Isso é estar de acordo, isso é viver com o mesmo parecer. Isto é viver em paz, conforme Paulo orienta. E a isso então profere Paulo também a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Jesus Cristo se apresentou como um Deus gracioso. Graça é perdão dos pecados, como aquele oferecido lá para a mulher adúltera, oferecido ao filho pródigo, a tantos outros. Perdão e graça que chega também a nós. Muitas vezes nós não somos generosos. Muitas vezes nós não temos o mesmo objetivo, o mesmo alvo como pessoa e como comunidade. Muitas vezes há desavenças, há brigas, há situações bem difíceis, bem ruins. Conto-lhes uma história. Havia um casal muito abençoado, com muitos filhos. Porém, eles viviam na maior confusão, pois estavam sempre brigando entre si. Cada um queria do seu jeito. Todos queriam mandar, sem escutar os demais. Não havia maneira de conseguir harmonia na família. Certo dia, de longe veio o avô para visitá-los. Aquele senhor foi até a caixa de lenha, pegou um feixe de gravetos, amarrou-os, alcançando ao irmão mais velho, que se achava no direito de mandar. Solicitou que quebrasse o feixe de lenha com o seu joelho, mas ele não deu conta. Em seguida, ele disse à irmã mais nova, que vivia reclamando dos outros: tente você agora. Por fim, todos tentaram e não deram conta do recado. Então o avô desfez aquele feixe de lenha, colocou um graveto na mão de cada um e ordenou que os quebrassem. Todos deram conta da sua missão. Aquele avô então passou a sua lição. Percebam que se vocês se unirem, não há inimigo que possa os vencer. Todavia, brigando e separados, só podem perder. A união faz a força também na família. E assim Deus derrama as suas bênçãos onde há união.
O mesmo vale para a família da fé. O mesmo vale para as nossas comunidades. Paulo orienta isso. Porém, nem sempre nós conseguimos praticar. E aí entra a graça, o amor, o perdão de nosso Deus. Graça é o caminho de Jesus para com as crianças, pegando-as em seu colo e as abençoando. É a cura recebida depois de passar anos deitados em um leito. E assim nós temos tantas histórias bíblicas nos nossos evangelhos. O amor de Deus é o gesto maior para conosco. Em Jesus Cristo, Deus mostrou todo o seu amor para nós, dando ao mundo o seu Filho amado, para vivermos por meio dele, dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. Jesus dá a vida para que nós possamos também viver do amor. Amor é cruz, é sofrimento, mas a alegria da ressurreição, vida plena, vida eterna. E a comunhão? Essa nos faz uma falta tão grande nesses dias de distanciamento social, necessário também para proteger, para cuidar da vida. A graça de Jesus e o amor de Deus foram espalhados pelo mundo afora e chegaram a nós, porque as primeiras comunidades não desistiram dessa comunhão, não desistiram dessa solidariedade diante das dificuldades. Precisamos também hoje reinventar muitas vezes a nossa maneira de viver o dia a dia, reinventar a nossa maneira de viver a nossa fé, sem perder esse espírito da comunhão que faz parte do reino de Deus. Precisamos reinventar a nossa maneira de praticarmos a generosidade, a partilha dos nossos dons, as ofertas para a missão, que mesmo em meio à pandemia se tornam importantes ou talvez mais importantes ainda. Quando Paulo coloca a graça de Jesus Cristo em primeiro lugar, ele conforta os membros em Corinto e ele nos conforta hoje também. Ele diz: vejam, a mais valiosa obra de Deus já foi realizada em nossa vida. É a salvação. Essa não pode ser retirada. Esse é o desejo que Deus tem para com cada um, para com cada uma de nós. Esse é o plano dele para a nossa vida. É o plano de Deus para a sua igreja. A graça nós já temos. Portanto, vivamos a graça. Sintamos essa graça. Deixemos com que ela seja percebida, vista, sentida pelas pessoas que têm contato conosco. Pois ela é fruto do amor de Deus. Esse amor que Deus sente também por você. E esse amor não é pouco. Esse amor que gera comunhão de vida, vida plena entre nós e que alcança mesmo aquele que está distante com a nossa generosidade, com o nosso falar, com o nosso testemunhar. Talvez não possamos ainda estar tão juntos quanto gostaríamos, mas isso não nos impede de viver dessa graça de Deus e de agir também dessa forma. Isso não nos impede de ligarmos para alguém, de mandarmos uma mensagem para alguém, de demonstrarmos que aquela pessoa nos faz falta, que aquela pessoa é lembrada por nós, que ela é querida em nossa vida. Assim vivamos também em comunidade, vivendo dessa graça, desse amor de Deus, cultivando esse amor, vivendo na paz que somente Deus pode nos conceder. Amém.
e juntos oremos. Deus bondoso, nós somos muito gratos por Tua palavra. Palavra que fala a nós, fala ao nosso coração. Senhor, como mencionamos antes, tantas vezes nós não conseguimos viver da Tua graça. Muitas vezes nós não conseguimos viver em comunhão, em harmonia. Muitas vezes queremos colocar as nossas opiniões apenas, queremos colocar o nosso jeito de ser, de pensar e de agir, e esquecemos do próximo. Muitas vezes, Deus, nós não aproveitamos as oportunidades que Tu nos ofereces. Pedimos perdão, Senhor. Que a Tua palavra seja norteadora também na nossa vida daqui em diante, nessa nova semana que nós começamos. Que nos lembremos da forma como devemos viver em comunidade, em família, como pessoas que têm como alvo o reino de Deus. Que Tu nos ajudes, que Tu nos capacites para isto, Senhor. Também diante de Ti nós entregamos outras situações que temos em mente, sejam dificuldades, tristezas, bem como alegrias. Tudo deixamos em Tuas mãos, Senhor, sabendo que Tu sabes e o que é melhor para cada um de nós. Confiamos tudo diante de Ti, orando em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que Deus te conceda a paz, hoje e sempre. Amém.